A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam conosco neste momento. Amém. Todos vocês já devem ter ouvido falar do Homem-Aranha, não é? Quem sabe vocês tenham visto algum comercial na TV, as crianças que gostam muito desses personagens, muitos têm até bonecos do Homem-Aranha. E acredito que muitos aqui até já tenham assistido o filme. Quem aqui já assistiu algum filme do Homem-Aranha? Isso aí, então, é um personagem entre tantos outros heróis, né, do mundo fictício dos filmes. E nessa ficção, então, do Homem-Aranha, é um jovem rapaz, Peter Parker. Ele é muito tranquilo, atencioso, responsável, inteligente. E ele é picado por uma aranha e recebe poderes extraordinários, superpoderes e que o transformam no Homem-Aranha. E ele usa esse seu poder exclusivamente para fazer o bem às pessoas. Para fazer o bem às pessoas, para a sociedade como um todo, ele ajuda a combater o crime e as injustiças. Porém, no filme Homem-Aranha 3, não esses novos agora do Homem-Aranha, mas aqueles mais antigos, o filme Homem-Aranha 3 do ano de 2007, uma substância alienígena se liga ao traje do Homem-Aranha e altera drasticamente a sua personalidade, amplificando também os seus poderes. Peter deixa de ser aquele rapaz tranquilo, sereno, calmo e começa a ficar orgulhoso, vingativo, vaidoso e arrogante. O próprio Homem-Aranha ele também sofre grande transformação. Além do seu poder que fica amplificado, ele começa também, não apenas mais combate as injustiças e a criminalidade, mas ele passa também a buscar vingança pessoal e está disposto até mesmo a matar para isso. Então nós temos uma grande transformação. Inicialmente tudo aquilo parece até bom e prazeroso, mas aos poucos Peter Parker começa a perceber que essa nova personalidade está transformando ele em algo que ele não é e nem quer ser. Algo que causa mal a ele e também acaba machucando, magoando e afastando dele pessoas que ele ama. E por fim ele encontra um jeito e consegue se desvencilhar dessa substância que lhe fazia tanto mal. E depois volta tudo ao normal. Essa é uma história fictícia, mas ela nos lembra uma outra história, uma história nada fictícia, uma história real e concreta, sem nenhum personagem imaginário, mas todos personagens reais e concretos. Ela nos lembra a história da humanidade, a nossa história, a minha e a sua história. O ser humano foi criado perfeito para fazer o bem e viver conforme a vontade de Deus. Isso estava na essência do ser humano. Não havia dificuldades para o ser humano fazer o bem e fazer a vontade de Deus. Porém, tudo isso mudou radicalmente quando a substância pecaminosa se ligou ao mais íntimo do nosso ser, a partir da desobediência de Adão e Eva. Agora, fazer o bem, viver em conformidade com a vontade de Deus, se tornou algo extremamente difícil. Na verdade, até mesmo impossível. E é justamente disso que fala o apóstolo Paulo no capítulo 7 da carta aos Romanos, o texto da epístola de hoje. Nos versículos 15, 18 a 20, ele diz o seguinte: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que eu prefiro, e sim o que detesto. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Essa é a realidade na qual o apóstolo Paulo, o maior dos apóstolos de Cristo, se debate. É a dura realidade dele, após a queda em pecado. É a nossa realidade. Todos nós experimentamos essa tensão. Todos nós já nascemos com essa inclinação. Quantas vezes a gente sabe que não é bom fazer aquilo, mas a gente acaba fazendo. Nós vivemos essa tensão.
Assim como Peter Parker percebeu que sua mudança de personalidade, apesar de proporcionar uma sensação momentânea de prazer, causava muito mal para ele mesmo e também para as pessoas que ele amava. Assim também nós, obviamente, nós também percebemos o quanto essa nossa essência pecaminosa traz consequências negativas para a nossa vida. A natureza pecaminosa que habita em nós, ela é orgulhosa. Ela não gosta de dar o braço a torcer, não quer reconhecer seus fracassos, é extremamente vingativa, ela está sempre pronta para vingar-se, sempre pronto para pagar o mal com ainda mais mal. Sem falar da arrogância que a natureza pecaminosa manifesta para com todas as pessoas ao redor. O que mais a natureza pecaminosa quer é se deleitar, se entregar em seus próprios instintos e desejos carnais. E isso pode até parecer atraente e prazeroso, mas nós bem sabemos o quanto isso causa mal para nós mesmos e também para todas as pessoas que convivem com a gente. No fim, aquele curto prazer momentâneo não compensa todos os prejuízos que a natureza pecaminosa traz à tona. O grande problema é se livrar dessa tendência pecaminosa. Como afinal podemos nos livrar dela? Será que é possível? No filme Homem-Aranha, Peter Parker encontra um jeito de ele mesmo se livrar daquela substância que lhe fazia mal. Será que nós também por nós mesmos conseguimos nos livrar dessa substância? Como podemos nos livrar disso que causa tanto mal para a nossa vida? O apóstolo Paulo lhe parece em nosso texto se debater diante das mesmas questões. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esses os questionamentos que Paulo faz. E percebam que no final fica se debatendo e ao final ele chega à conclusão de que ele não consegue por si mesmo se livrar dessa situação, mas alguém precisa fazer isso por ele. Quem o livrará desse corpo da morte? E então ele afirma e conclui: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nenhum ser humano jamais será capaz de livrar-se do pecado por si só. É justamente por isso que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo para nos livrar desse corpo que nos leva para a morte, dessa substância chamada pecado, que está enraizada no mais íntimo do nosso ser e que nos leva a fazer tudo aquilo que não deveríamos fazer, tudo aquilo que muitas vezes até nem queremos fazer, mas que sempre de novo acabamos fazendo. Essa é a tensão que vai nos acompanhar enquanto estivermos nesse mundo. É tão bom quando a gente consegue resistir ao pecado. Isso traz uma sensação de alívio, uma sensação de paz, de tranquilidade. Agora, quando a gente cede à tentação, quando a gente cai em pecado, isso traz um sentimento ruim de culpa, de indignação, de dor, de um sentimento de fracasso. E essa é a tensão da vida cristã. Tensão da qual Paulo fala em nosso texto da epístola. Tensão que ele mesmo, o maior dos apóstolos de Cristo, experimentou, sentiu na pele. Tensão que cada um de nós experimentamos constantemente. E é bom que seja assim. Pois enquanto essa tensão se fizer presente em nossa vida, é sinal de que nós estamos atentos ao que diz a lei de Deus. Essa tensão mostra que reconhecemos que a lei de Deus é boa, como também o apóstolo Paulo reconhecia. Quando nós fazemos alguma coisa que a lei condena, vem aquele sentimento ruim de culpa, de frustração. Isso nada mais é do que a lei cumprindo a sua função, que é apontar o pecado, condenar o pecado, nos conduzindo ao arrependimento. Por mais importante e necessária que seja a lei, nós não podemos permanecer apenas com a lei. Porque ser humano nenhum jamais seria capaz de suportar todo o peso da lei. O fim certamente seria a condenação. É por isso que após a lei cumprir o seu papel,
Jesus amorosamente nos convida: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Somente a mansidão, a leveza, a suavidade do Evangelho de Jesus Cristo pode aliviar o peso que a perfeita lei de Deus exerce sobre cada um de nós. Jesus Cristo levou sozinho sobre si todo o peso, todo o pesado fardo que o pecado exercia sobre nós. Foi Ele quem nos livrou definitivamente dessa substância que está impregnada no mais íntimo do nosso ser, que por nós mesmos jamais poderíamos nos livrar. Somos agora livres. Livres para fazer aquele bem para o qual originalmente fomos criados. Para viver uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Não para com isso alcançar o favor de Deus. Porque isso nós não conseguimos fazer. Foi isso que Cristo fez por nós. Mas viver esta vida em gratidão por todo o amor que Deus dispensou a cada um de nós ao enviar o seu Filho ao mundo para nos livrar desse terrível mal que nos afligia. No filme do Homem-Aranha, quando Peter Parker se livra daquela substância maléfica, tudo volta ao normal. Ele volta a ser aquele super-herói perfeito e irrepreensível. Na vida cristã nós sabemos que não é exatamente assim. Sim, a verdade é que Jesus Cristo já fez tudo o que precisava ser feito para nos livrar do pecado. E o pecado já não pode mais nos condenar eternamente. Porém, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, aquela tensão vai continuar. Aquela tensão da gente querer fazer o bem, mas muitas vezes acaba sempre de novo fazendo o mal. A perfeição, ela não será alcançada aqui. A perfeição, ela será alcançada, nós a receberemos apenas na eternidade. Por isso, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós precisamos constantemente da lei e do Evangelho. A lei que acusa e condena o nosso pecado e nos conduz ao arrependimento e assim nos prepara para que recebamos o Evangelho de Cristo, o perdão incondicional de todos os nossos pecados. E essa lei e esse Evangelho é a mensagem da Bíblia, são as duas mensagens centrais da Bíblia. Lei e Evangelho estão na Palavra de Deus. E essa palavra a gente precisa constantemente buscar. Seja em casa, em leituras regulares da Bíblia, em momentos devocionais, seja aqui semanalmente no culto. É através da palavra que o Espírito Santo nos é concedido e o Espírito Santo nos conduz nesse processo contínuo de arrependimento e perdão dos pecados. E, consequentemente, também nos capacita para fazer o bem aos nossos semelhantes. É essa palavra que vai orientar a nossa vida cristã neste mundo, nos mostrando qual é a perfeita, a santa e agradável vontade de Deus. É nessa palavra que, em meio às tensões terrenas, Jesus oferece a cada um de nós, sempre de novo, verdadeiro e eficaz descanso para a alma. Não negligenciemos essa palavra. Busquemos essa palavra constantemente, para que assim recebamos o descanso que somente Jesus pode oferecer. Um descanso tão necessário e tão fundamental para a nossa vida neste mundo. Amém.